Artigo 100. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, executando-se aquele servidor beneficiado pelo artigo 144. Inciso 1º. A licença poderá ser gozada ou convertida em pecúnia, com direito à remuneração calculada pela média das últimas 12 remunerações do servidor anteriores ao gozo, ou se em pecúnia anteriores ao pagamento. Inciso 2º. Quando o servidor vir a aposentar-se por invalidez, o mesmo terá direito à licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, que deve ser paga no ato da aposentadoria. Inciso 3º. Caso o servidor não usufrua dessa licença até a sua aposentadoria, o total da ou das mesmas serão convertidas em pecúnia e pagas no ato da aposentadoria. Inciso 4º. A apuração do tempo de serviço é feita a partir do ingresso no serviço público municipal. Artigo 101. Não será concedida a licença-prêmio por assiduidade a quem, no período aquisitivo, afastar-se do cargo em virtude de: letra A. Licença para tratar de interesses particulares. Letra B. Restrição de sua liberdade por ato judicial. Letra C. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. As faltas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 6 meses para 5 faltas injustificadas, ou a cada 5 dias de penalidades no período aquisitivo. Artigo 102. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio por assiduidade não poderá exceder a 1/5 da lotação da respectiva unidade ou setor do órgão ou entidade, cuja preferência dar-se-á pelo de maior tempo de serviço. Subseção 5. Da licença para desempenho de mandato clasista. Artigo 103. É assegurado a licença para o desempenho de mandato em sindicato representativo da categoria ou entidade sindical, de grau superior dos servidores municipais, garantida a remuneração, os direitos, a jornada de trabalho, a efetividade, os reajustes e as reposições salariais, as vantagens e reclassificações do cargo e o tempo de serviço, como se no efetivo exercício estivesse. Inciso 1º. Poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção e representação sindical, até o máximo de 5 por entidade na mesma base territorial. Inciso 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Inciso 3º. Aos servidores em licença para o desempenho de mandato clasista é assegurada, a partir do seu início, a percepção de todas as parcelas remuneratórias e indenizatórias, inclusive o adicional pela prestação de serviços extraordinários, tomando-se por base para este a média física da quantidade de horas extras e repouso semanal remunerado, percebidas nos últimos 12 meses anteriores
ao afastamento para o exercício do atual mandato. Redação acrescida pela Lei nº 7.627/2014. Subseção 6. Por motivo do afastamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 104. Poderá ser concedida a licença sem qualquer ônus para o município ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior, pelo prazo máximo de 24 meses. Capítulo 5 dos afastamentos. Seção 1. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 105. O servidor poderá afastar-se para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses: 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2. Em casos previstos em lei específica. Inciso 1. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade para a qual foi destinado, salvo a existência de convênio específico entre as partes adequado à Lei Complementar número 101/2000. Inciso 2. A cessão faz-se mediante portaria. Inciso 3. Mediante autorização expressa do prefeito, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração municipal indireta e economia mista, para fim determinado e prazo certo. Inciso 4. Não será concedido o afastamento dos servidores que estiverem em estágio probatório, exceto no âmbito dos poderes municipais e para o exercício de seu cargo público, não interrompendo o período de estágio. Inciso 5. Os servidores municipais poderão ser cedidos nos casos de convênios, por relevantes interesse público, com remuneração à conta do município. Seção 2. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 106. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as disposições previstas no artigo 38 da Constituição Federal. Seção 3. Do afastamento para estudo ou missão especial. Artigo 107. O servidor não poderá ausentar-se do município para estudo ou missão especial sem autorização do prefeito municipal ou do presidente da Câmara, respeitando o âmbito de competência. Inciso 1. A ausência não excederá a 4 anos. Finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitido novo afastamento. Inciso 2. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de assunto particular, exceto saúde própria antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa, havida com seu afastamento. Artigo 108. O servidor, ao afastar-se de suas funções, ficam assegurados seus vencimentos para a frequência de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização profissional,
não existente nesse município. Artigo 109. A licença de que trata esta seção somente poderá ser concedida mediante prévia assinatura do termo de compromisso em que o servidor se obrigue a prestar serviço ao município na área de qualificação obtida, por prazo mínimo igual ao da duração do afastamento, sob pena de restituir aos cofres públicos a remuneração percebida. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 110. Sem qualquer prejuízo, será facultado ao servidor ausentar-se do serviço. 1. Por 2 dias, em cada 12 meses de trabalho, para doação de sangue. 2. Por 9 dias consecutivos, em razão de a. Casamento ou formalização de união estável, comprovada por meio de escritura pública, redação dada pela Lei nº 8.194/2018. Letra B. Falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, até o 1º grau da ordem sucessória civil, irmãos e menor sob tutela, bem como no caso de dependentes devidamente comprovado. 3. Por 2 dias, para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, para aquele que estiver no efetivo exercício da função de motorista ou operador de máquina. 4. Para amamentar cada filho até a idade de 6 meses, durante a jornada de trabalho, pelo período de 1 hora, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Letra A. Quando o exigir a saúde do filho ou menor sob guarda, o período de 6 meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 9.833/2008. Letra B. A previsão contida no inciso 4º estende-se aos casos de adoção ou guarda judicial. Redação acrescida pela Lei nº 6.233/2006. Artigo 111. Será concedido horário especial ao servidor regularmente matriculado em estabelecimento de ensino fundamental, médio ou superior, bem como no ensino técnico profissional, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo mediante compensação de horário. Artigo 112. Nenhum desconto sofrerá em sua remuneração o servidor regularmente matriculado em estabelecimento oficial de ensino fundamental, médio ou superior, bem como ensino técnico profissional, por motivo de afastamento do serviço durante os dias de provas parciais e finais, a que estiverem sujeitos nesses institutos e devidamente comprovados, mediante compensação de horário. Inciso 1º. Também será concedido o horário especial ao servidor com necessidade especial, quando comprovada por junta médica oficial, mediante compensação de horário. Inciso 2º. As disposições do parágrafo 1º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente, com necessidades especiais, exigindo-se também, neste caso, compensação de horário. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 13. A apuração do tempo de serviço
será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano de 365 dias. Artigo 114. É contado, para todos os efeitos, o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, com exceção no disposto do artigo 98 desta lei. Artigo 115. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 110 e na Constituição Federal, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de 1. Férias. 2. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. 3. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal. 4. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 5. Missão ou estudo quando autorizado afastamento. 6. Licenças. Letra A. A gestante e a adotante. Letra B. Paternidade, por 15 dias. Redação dada pela Lei nº 7.675/2014. Letra C. Para tratamento da própria saúde, ou por motivo de acidente de trabalho, ou doença profissional. Letra D. Para desempenho de mandato clasista. Letra E. Licença-prêmio por assiduidade. Letra F. Gala, 9 dias. Letra G. Nojo, 9 dias. 7. Convocação para prestar serviço militar. 8. Participação em competição desportiva nacional, estadual e municipal, ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Artigo 116. Considerar-se-á, para efeito de aposentadoria, complementação de aposentadoria e disponibilidade. 1. O tempo de serviço público prestado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, anteriores ao ingresso no serviço público municipal. 2. Licença para concorrer a cargo público. 3. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. 4. O tempo de serviço militar. 5. O tempo que o servidor esteve em disponibilidade remunerada. Parágrafo 1º. É vedada a contagem de tempo de serviço, prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, de órgão ou entidade dos poderes da União, Estados e municípios, autarquias, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Parágrafo 2º. Para efeito de disponibilidade, será computado o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 117. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Parágrafo único. As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, serão dirigidas ao prefeito municipal ou presidente da Câmara de Vereadores e terão decisão final no prazo de 30 dias. Artigo 118.
O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos ou provas suscetíveis de reformar o despacho, a decisão ou ato. Parágrafo único. O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, será submetido à autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado o ato. Artigo 119. Caberá recurso ao prefeito ou presidente da Câmara de Vereadores como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão. Parágrafo único. Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração, quando o prolator do despacho, decisão ou ato houver sido o prefeito ou presidente da Câmara de Vereadores. Artigo 120. O prazo para interposição de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo e, se providos seus efeitos, retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 121. O direito de requerer prescreve 1. Em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes de trabalho. 2. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 122. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 123. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Artigo 124. É assegurado o direito de vistas do processo ou documento ao servidor ou representante legal, no prazo de 48 horas da data da solicitação. Artigo 125. A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor, que, se a solução não for de sua alçada, encaminhará a quem de direito. Parágrafo único. Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de 5 dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. Artigo 126. É assegurado o direito de vistas ou cópia do processo às expensas do servidor ou representante legal pelo prazo de 5 dias. Artigo 127. A administração poderá rever seus atos a qualquer tempo, quando derivados de ilegalidade, preservando sempre o direito à ampla defesa, quando tal ato atingir a vida funcional do servidor. Artigo 128. São improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Título 6. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 129. São deveres do servidor: 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4.
cumprir as normas superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. 5. Atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Letra B. Expedição de certidões, requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Letra C. As requisições para a defesa da fazenda pública. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 7. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 8. Zelar pelo caráter público e social de seu setor. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, abuso de poder ou omissão pelo não cumprimento de dever ou obrigação oriunda da lei. Letra A. A representação que trata o inciso 12 deste artigo será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Letra B. Será considerado coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço ou da falta cometida por servidor, deixa de tomar as providências necessárias à sua apuração. 13. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado. 14. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, EPI, que lhe forem fornecidos. 15. Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. 16. Frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aproveitamento e especialização. 17. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento dos serviços. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 130. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, salvo necessidade imperiosa, devidamente justificada e comprovada em 24 horas. 2. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento do processo ou execução de serviço, bem como protelar injustificadamente a conclusão de sindicância ou processos administrativos do qual faça parte como presidente ou membro. 5. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei,
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 6. Coagir, aliciar ou coibir subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou partido político. 7. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até segundo grau de ordem sucessória civil, exceto se servidor. 8. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 9. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou inativo. 10. Atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, ou de cônjuge ou companheiro. 11. Receber propina, comissão ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 12. Aceitar comissão ou emprego de Estado estrangeiro. 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 14. Proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções. 15. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços, atividades particulares ou políticas, bem como influenciar empresas prestadoras de serviço à municipalidade, no sentido de assim proceder. 16. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias. 17. Exercer, mesmo fora do horário de expediente, cargo ou função em empresa, estabelecimento ou instituição que tenha relações com o município em matéria que se relacione com a finalidade da repartição em que esteja lotado ou exercendo suas atividades. 18. Participar de atos de sabotagem contra o serviço público. 19. Ingerir bebida alcoólica ou drogar-se durante o horário de trabalho, bem como se apresentar em estado de embriaguez ou drogado ao serviço. Parágrafo único. Na hipótese de violação do disposto no inciso 19 deste artigo, por comprovado motivo de dependência, o servidor deverá obrigatoriamente ser encaminhado a tratamento médico especializado, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 131. É lícito ao servidor criticar atos do poder público, respondendo, porém, civil ou criminalmente, na forma da legislação aplicável, se de sua conduta resultar delito penal ou dano moral. Capítulo 3. Da acumulação. 132. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. Letra A. A de 2 cargos de professor. Letra B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Letra C. Outras situações previstas na Constituição Federal. Parágrafo 1º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente dos artigos 40,
42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração de cargos, empregos ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do caput, dos cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. Parágrafo 3º. Aplica-se o limite fixado no artigo 37(11) da Constituição Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com cargo acumulável, cargo em comissão e de cargo eletivo. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 133. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 134. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 62, parágrafo 2º, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, sem prejuízo de outras medidas judiciais e cabíveis. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o valor da herança recebida. Artigo 135. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor. Artigo 136. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função pública. Artigo 137. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 138. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva, que negue a existência do fato ou de sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 139. São penalidades disciplinares. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição de cargo ou função de confiança. Artigo 140. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes
e os antecedentes funcionais. Artigo 141. Não poderá ser aplicado mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. Parágrafo único. No caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. Artigo 142. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 130, incisos 1 ao 7, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 143. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não caracterizem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 60 dias. Parágrafo único. Será punido com suspensão de 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos de penalidade uma vez cumprida a determinação. Artigo 144. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 145. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Insubordinação grave em serviço. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 7. Aplicação irregular de dinheiro público. 8. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo disciplinar. 9. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público em razão do cargo. 10. Corrupção. 11. Transgressão dos incisos 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do artigo 130. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Improbidade administrativa. 14. Condenação em sentença transitada em julgado com pena de detenção ou reclusão superior a 2 anos. Artigo 146. A acumulação de que trata o inciso 12 do artigo anterior acarreta a demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando aos servidores o prazo de 5 dias para a opção. Parágrafo 1º. Se comprovada que a acumulação se deu por má-fé, no âmbito municipal,
o servidor será demitido e obrigado a devolver o que houver recebido aos cofres públicos. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou funções exercidas na União, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro município, a demissão será comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre a acumulação. Artigo 147. A demissão, nos casos dos incisos 7, 9, 10, 11, 12 e 13 do artigo 145, implicará a ação penal cabível. Artigo 148. Configura abandono de cargo a ausência intencional ou injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 149. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por 60 dias, intercaladamente durante o período de 12 meses. Artigo 150. O ato de imposição de penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.